Graça e paz. Vamos ler Apocalipse, capítulo de número 11, versículo de número 15. E tocou o sétimo anjo a trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos agradecer a Ti por todas as Tuas benesses. O Senhor é um Deus bom, justo, misericordioso, fiel. O Senhor é um Deus maravilhoso e a nossa alma encontra descanso em Ti. Abençoa a minha vida que estou transmitindo essa mensagem e a vida dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem. Que a Tua unção corrija o nosso coração rebelde, o nosso coração que se distancia de Ti costumeiramente. O Senhor é maravilhoso, ó Deus. E eu Te agradeço pela oportunidade de poder proclamar a Tua santa palavra. Em nome de Jesus, amém. Queridos, chegamos aqui na sétima trombeta. Como eu falei na nossa última aula, no nosso último encontro, na nossa última mensagem, no nosso último estudo, há uma tensão entre a sexta e a sétima trombeta, do mesmo jeito que houve uma tensão lá no sexto para o sétimo selo. Okay? Algo grandioso vai acontecer. E lá no capítulo 8, falava-se de 3 grandes ais. As 4 primeiras trombetas foram tocadas, e quando a 4ª trombeta foi tocada, houve um alerta. Uma águia voou no céu e disse: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra por causa dos acontecimentos das 3 últimas trombetas. Ou seja, as próximas trombetas vão anunciar um desígnio de Deus grandioso sobre os homens. As 4 primeiras trombetas foi um juízo de Deus, um flagelo de Deus sobre os que habitam sobre a terra. Ou seja, sobre a terra, não sobre os que habitam sobre a terra. Sobre a terra em si, sobre a erva, sobre o sol, ok? E as 3 últimas trombetas é sobre os homens que habitam na terra, agora sim. Ou seja, sobre os seres humanos. E a gente viu ali as 2 trombetas, a 5ª e a 6ª, e agora nós vamos ver a 7ª trombeta. Ou seja, é algo grandioso que vai acontecer aqui. Quando o anjo tocou a 7ª trombeta, houve grandes vozes no céu. Ouviu-se no céu vozes dizendo: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor. Ou seja, todos os reinos do mundo, todos os governos do mundo, todas as coisas que pertencem à autoridade do mundo veio a ser do nosso Senhor. Quem é esse Senhor? É o Senhor Jesus Cristo. E ele reinará para todos sempre. O que esse texto está dizendo? Todos os governos, todas as autoridades do mundo terão que se render ao governo de Jesus Cristo, à autoridade de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo vai reinar sobre a humanidade para todo sempre. O Senhor será rei eterno. O Senhor reinará por toda a eternidade. Aí você que está me ouvindo pode pensar assim: poxa, eu achei que quando tocasse a 7ª trombeta, o juízo de Deus era algo muito grandioso, né? Porque falou: ai, ai, ai dos que habitam sobre a face da terra. Você pode pensar assim, mas realmente a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, é algo que vai trazer sobre a humanidade um certo ai, um certo temor, porque as pessoas não terão mais oportunidade de se arrependerem. Porque quando Jesus voltar, ele vai estabelecer o seu reino eterno. Enquanto Jesus ainda não voltou, é dado ao homem o direito de se arrepender, é dado ao homem a oportunidade de se arrepender. Por isso que a 7ª trombeta é um ai muito grande. Por que é um ai muito grande? Porque encerra todos os ais. Acabou a oportunidade. Lembra quando tocou a 5ª e a 6ª trombeta, que o autor, no caso João, disse que mesmo assim, mesmo diante de todos aqueles flagelos,
o homem não quis se arrepender das suas feitiçarias, das suas idolatrias, das suas prostituições, das suas ladroices, ok? Agora aqui já não tem mais condições de se arrepender, porque Jesus voltará. E diante da vinda de Jesus não há arrependimento. Ele vai condenar os reprovados e vai salvar os eleitos. Ele vai condenar os ímpios e salvar os santos. No versículo 26 diz assim, ó: e os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir. Presta atenção nessa expressão aqui, ó: que és, que era, que hás de vir. Que tomaste o teu grande poder e reinastes. Essa palavra, o versículo 16 e o versículo 17, ele já apareceu no Apocalipse. A gente já leu isso aqui nos nossos estudos. Está lá no capítulo 4, no versículo 9 ao versículo 11. É a mesma coisa. O mesmo cântico que é dado a Deus e ao Cordeiro no capítulo 4, é dado a Deus e ao Cordeiro no capítulo 11. É a mesma adoração. Ou seja, o Deus que está sendo adorado na sua apresentação lá do trono do capítulo 4, ele é o Deus que está sendo adorado aqui na sua vinda, na sua manifestação final sobre a terra. E iraram-se as nações e veio a tua ira. Por que eu pedi para você prestar bastante atenção na expressão e que hás de vir? É porque em muitos manuscritos não existe a expressão e que hás de vir. Ou seja, esse texto, talvez sim, talvez não existe a expressão e que hás de vir. A gente não pode dizer categoricamente que essa passagem não está no original, porque existem manuscritos que contêm a passagem, ok? Mas muitos manuscritos não contêm essa passagem. A gente precisa da expressão o que há de vir para entender que Jesus há de vir? A gente não precisa. Pode ser um erro na escrita daqueles manuscritos, ou pode ser uma adição na escrita dos outros manuscritos. Mas isso não atrapalha a doutrina cristã, porque a expressão e que há de vir aparece no próprio Apocalipse e em vários outros livros do Novo Testamento. Iraram-se as nações, o povo ficou irado com a vinda de Jesus. E veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão dos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Ou seja, é um tempo agora, no juízo final, onde Deus vai retribuir o mal aos maus. Dar aos maus o que os maus merecem, que é a condenação eterna. E dar aos justos o galardão de Deus, o prêmio de todas as boas coisas que os seres humanos fizeram sobre a face da terra. Eu estava aqui agora há pouco pregando essa palavra e meu filho trouxe esse copo de água. O ato de dar esse copo de água para mim garante para o meu filho um galardão no céu. Todas as coisas boas que você faz na terra, todas as boas obras que você faz na terra, garante a você um galardão, desde que o seu coração esteja em agradar a Deus ao dar ao outro. Ok? Se a sua intenção, vamos supor que a intenção do meu filho ao trazer esse copo de água era não ter medo da minha repreensão, ou era fazer uma coisa para me agradar, no sentido de obter da minha parte algum benefício, não tem galardão. Mas se é feito por graça, por amor, por caridade, por misericórdia, movido pelos sentimentos de Cristo, movido pelas intenções do Evangelho,
ele vai ter um galardão quando ele chegar no reino de Deus. E todas as boas obras que os seres humanos fazem, eles serão galardoados quando entrarem no reino de Deus. Quando a gente chegar lá no Apocalipse, no capítulo 21, 22, quando a gente for falar da Nova Jerusalém, a gente vai falar mais profundamente da questão dos galardões, tá? Então aqui, olha que contraste maravilhoso que João coloca. O prêmio para os santos, a condenação para os reprovados. Perdão. A justiça de Deus para os eleitos e a condenação de Deus para os reprovados. Ok? O galardão para os profetas e os servos e os santos e os que temem o seu nome, os pequenos e os grandes. E o tempo de destruir, observe essa expressão, o tempo de destruir quem? Os que destroem a terra. Ou seja, os seres humanos que estão destruindo a terra, destruindo em todos os sentidos, destruindo a terra do ponto de vista geológico, físico, e destruindo a terra do ponto de vista pecaminoso. Ok? A palavra de Deus diz lá no livro de Jeremias que a terra geme por causa de vós, adúlteros e adúlteras. Nós estamos aproximando de um período aqui no Brasil que é chamado o período do carnaval. E o que acontece geralmente nesse período do carnaval? Prostituição, adultério, lascívia, infidelidade conjugal, sexos ilícitos, tudo isso é uma maldição que o ser humano joga sobre a terra. Todos os pecados que o ser humano faz, principalmente os pecados da carne, lá o profeta faz questão de dizer que a terra sofre por causa dos adúlteros e das adúlteras, ou seja, por causa do pecado da prostituição. Então esse pecado fere a terra, faz com que a terra promova inúmeras catástrofes geológicas, tsunamis, maremotos, terremotos, furacões, enchentes. Tudo isso é fruto da pecaminosidade do homem. E Deus disse: o tempo de destruir os que destroem a terra. Os que destroem literalmente e os que destroem espiritualmente por causa dos seus pecados. E para a gente terminar, versículo 19. E abriu-se no céu o templo de Deus. Observa isso. E a arca da aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. O que é o templo? Gente, o templo é o lugar onde o Deus habita. Lá no Antigo Testamento tinha o templo de Dagon. O templo de Dagon ficava a estátua de Dagon. Para a crença antiga do Antigo Testamento, o templo era a habitação do deus Dagon. O templo da deusa Aserá tinha a estátua de Aserá. E o templo de Aserá era a habitação de Aserá. O mesmo conceito que havia nas religiões não monoteístas, havia dentro do judaísmo. O templo era o lugar onde Deus habitava. Ok? O templo de Moisés, o templo de Salomão, o templo restaurado de Salomão. Esse templo era o lugar onde Deus habitava. E qual era o símbolo da presença de Deus no meio do povo lá no Antigo Testamento? Era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança ficava lá no Santo dos Santos. Ok? Quando Israel foi levada a cativeiro, os babilônios destruíram o templo. Rasparam o ouro das paredes do templo. Ok? Todo o templo foi destruído. E a Arca da Aliança nunca foi achada. Até hoje, né? Existem até filmes de homens procurando essa Arca da Aliança. Filhotes, eu acho que dá pronto lá. Homens procurando essa arca, porque essa arca, desde a destruição do templo, ela nunca foi encontrada. E aqui no versículo, na parte B, né? E a arca do seu concerto foi vista no seu templo. Preste atenção, a gente não sabe, né, se foi visto a própria arca que foi destruída lá, ou se é uma outra arca.
O que é importante entender é que essa arca, ela representava a presença de Deus no meio do povo. Ou seja, quando nós entrarmos na Nova Jerusalém, quando nós entrarmos no estado eterno, quando nós entrarmos no reino, quando nós entrarmos no céu, quando nós formos salvos, nós habitaremos plenamente no templo de Deus. O templo cósmico de Deus. Ok? Nós vamos habitar onde Deus está, na habitação do Todo-Poderoso. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grandes saraivadas. Por que que ele coloca essa expressão? Porque na literatura apocalíptica, quando aparecem essas expressões, é o juízo de Deus. A vinda de Jesus, ela traz o juízo de Deus sobre a terra. Juízo em que sentido? Deus condenando os reprovados e salvando os eleitos. Olha só. A gente poderia encerrar o livro do Apocalipse no capítulo 11? Sim. A gente poderia ter encerrado o Apocalipse no capítulo 4? Sim. Aqui no capítulo 11, encerra-se a segunda sessão do livro do Apocalipse. Aqui acaba a segunda sessão. O livro é dividido em 4 sessões. E nessas 2 primeiras sessões, João, ele contou uma história. Ele contou uma história através das figuras de linguagem que a gente viu. Ele contou uma história através da história dos selos. Ele contou uma história através da história das trombetas. Ele contou uma história através da história cujo qual Jesus está passeando entre os candeeiros, entre as 7 igrejas, né? Quando João contou a primeira história, ele viu Jesus na terra andando entre os candeeiros. Ou seja, ele viu Jesus andando entre as igrejas da Ásia Menor. Na segunda parte, ele sobe para os céus e ele conta uma história que ele viu lá nos céus. Ele está contando a mesma história. Que história que ele está contando? Que Deus criou os céus e a terra. E o ser humano. Esse ser humano pecou contra Deus. E Deus enviou seu filho ao mundo para redimir esse ser humano. E em breve esse filho irá voltar. Mas para que esse filho volte, as profecias precisam se cumprir. Os desígnios de Deus precisam se cumprir. Ele está contando a história de criação, queda, encarnação e redenção. Ele está contando a história da grande tribulação, do grande sofrimento que há de vir sobre o mundo. Ele contou uma vez, 2 vezes, e ele vai contar a mesma história várias vezes. Então, quando você vê lá no livro do Apocalipse que houve uma guerra, né, vai haver uma guerra, a batalha do Armagedon. Ele contou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Não significa que vai haver 4 grandes guerras. É uma guerra só. Só que ele contou essa guerra de várias formas. E em cada forma que ele conta a história, ele coloca um detalhe. Ele colocou um detalhe. Por exemplo, lá no começo, ele contou a história da vinda de Jesus. Eu já falei sobre a vinda de Jesus quando ele fala das cartas. Jesus vai voltar lá nas cartas. Está explicado lá. Agora aqui ele conta de novo. Só que aqui ele dá outro detalhe. Qual o detalhe que ele dá? Ele dá o detalhe da Arca da Aliança. Ele vai desenhando um quadro. E esse quadro ele vai colocando detalhes na medida que ele desenha. É como se na primeira parte ele colocou a moldura e mostrou para nós. Vou mostrar o quadro da redenção. Aí depois ele colocou a tela e mostrou para nós. Vou mostrar o quadro da redenção. Aí depois ele fez o esboço e mostrou para nós. Vou mostrar o quadro da redenção. É o mesmo quadro, é a mesma história. É a história da redenção sendo contada de várias maneiras diferentes, com vários detalhes diferentes, para nos mostrar as coisas que eram, que são e que brevemente irão acontecer, conforme ele disse lá no capítulo 1. No nosso próximo encontro, ele vai contar a história de novo. Só que ele vai contar a história através da história da mulher e o dragão. Ok? Ele contou a história através do ataque do dragão, quando o próprio anjo do abismo, o próprio Apolion, Abaddon, o próprio Satã, abriu com a chave do abismo, o abismo, e veio do abismo os demônios que assolou a face da terra.
Ele está contando a história da tribulação, do sofrimento. Agora ele vai contar a mesma história no capítulo 12, só que ele vai usar a mulher e o dragão. Figuras de linguagem que já estão no Antigo Testamento. Do mesmo jeito que ele acabou de contar para nós a história das trombetas, que faz menção às pragas do Egito, ele vai contar uma história que faz menção a outra história que está lá no Antigo Testamento, para falar da história da redenção. Entendeu? História contada por João, que fala de uma outra história que está no Antigo Testamento, que conta a história da redenção. E ele vai contar essa história várias vezes no livro do Apocalipse. Várias vezes ele vai contar a mesma história no livro do Apocalipse. Ok? Então não se engane, não fique perdido. Nossa, mas eu acabei de ler a história da guerra, agora eu estou lendo a história da guerra de novo. Sim, é a mesma guerra, só que é uma guerra contada com vários detalhes. Ok? Por exemplo, agora a gente viu a vinda de Jesus. Ok? Jesus destruiu os ímpios. Mas aqui está falando que Jesus destruiu o anticristo? Aqui está falando que Jesus destruiu o falso profeta? Não. Quando chegar na outra vez que ele for contar a história da vinda, vai mostrar ele destruindo a besta, vai mostrar ele destruindo o falso profeta. Entendeu? É a mesma história contada de maneiras diferentes para colocar detalhes diferentes. Então que você fique com essa palavra, um beijo no seu coração, e no nosso próximo encontro a gente vai falar sobre a mulher e o dragão. Quem que é a mulher? Você sabe? Sabe? Escreve nos comentários aí. Quem que você acha que é a mulher de Apocalipse capítulo 12? Quem que é o dragão que aparece no capítulo 12? Quem que é esse dragão? Escreve nos comentários. Quem que é o filho que nasce da mulher? Escreve aí. Amém? Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro. Um beijo.